tamanho. Aí no outro dia falava assim, hoje eu pesquei um desse. Aí no outro dia falava assim, eu pesquei um desse. E o povo não aguentava mais. Esse cara mente muito. Nós vamos acabar com isso agora. E aí então combinaram, na hora que ele sair do mar, nós vamos amarrar os braços dele, que ele não vai ter como ele mentir o tamanho do peixe. E aí então, na hora que ele saiu do mar, eles pularam em cima dele, amarraram o braço dele, falaram assim, fala agora, fala o tamanho do peixe que você pescou. Aí ele falou assim, o tamanho não dá para falar, mas o olho era mais ou menos desse tamanho. Não há nada mais forte na ação humana do que o desejo de saber a verdade. O homem busca uma verdade. Pessoas de todos os tempos, de todas as línguas, de todos os lugares, têm dentro de si um desejo tão forte de saber o que é a verdade. A pergunta de Pôncio Pilatos para Jesus é a pergunta da humanidade. O que é que eu posso considerar como verdade? O que é a verdade? Como diz um amigo meu, de Tales de Mileto a Tales Roberto, né? Todos querem saber a verdade. Desde o primeiro pensador até os dias de hoje, a grande questão é: o que é a verdade? E o homem buscou isso, eras e eras. E chegou um tempo, então, em que ele achou que tinha encontrado a verdade. E coincidiu com o nascimento das escolas, das universidades. Muito que conhecemos hoje nasceu naquele período ali do iluminismo, do modernismo, do positivismo, aonde o homem começou a questionar por que penso o que penso, porque vejo o mundo da forma que eu vejo o mundo. E o homem então achou que tinha encontrado a resposta no que hoje nós conhecemos como ciência. O homem começou a crer que a resposta ao que era a verdade estava no conhecimento científico, no modernismo que nasceu ali, principalmente no século XVII. As pessoas passaram a crer que existia uma forma segura de explicar as coisas desse mundo, através da ciência. E eles começaram então a definir as bases dessa verdade. A primeira base era dizer não a qualquer tipo de introspecção, que o homem não encontra a verdade através dos seus instintos, através das suas impressões epifânicos sobrenaturais. Isso é uma bobagem, isso é folclore, isso é lenda. A outra base foi o método científico, que nasceu nessa época. Então havia uma maneira de se observar alguma coisa e explicar o que aquilo acontecia daquela forma. E chamaram isso de método científico. E a partir do método científico, eles começaram a formular leis, que eles chamaram de leis imutáveis, leis universais, as leis de Newton, as leis de Faraday, as leis da termodinâmica, a lei da gravitação universal, a lei da relatividade, o princípio da relatividade, a teoria da evolução. Começou a nascer explicações sobre o que a natureza era. E o que eles quiseram dizer com o método é que o mundo não dependia do homem. A natureza tinha suas próprias regras para existir.
O homem não tinha nada de especial, nada que justificasse tratá-lo de forma diferente em relação às outras coisas. A verdade seria aquilo que eu fosse capaz de provar cientificamente. Se eu consigo provar cientificamente, é verdade. Se eu não consigo provar cientificamente, é mentira, é pescador. O pastor Wallace orou aqui e falou sobre milagre. Milagre é justamente a contraciência. É algo que acontece que a ciência não é capaz de explicar. Então a ciência vai falar que o milagre é uma mentira. Talvez eu não seja capaz de explicar hoje, porque eu não tenho método ou técnica avançada o suficiente para explicar, mas um dia, lá na frente, eu vou provar que isso não era milagre. Então eles não acreditam em milagre. Veem o mundo como se fosse uma grande máquina, com leis e propósitos previsíveis. O mundo da ciência falou para nós assim: não existe a pergunta por quê, existe a pergunta como funciona. Eles tiraram o propósito do homem, o sentido da vida, e em troca nos deram um manual de instruções explicando como funciona a máquina universo. E quais foram as consequências dessa decisão? De escolher essa verdade. A primeira foi tratar a ciência como algo neutro. A ciência como algo superior à fé. A ciência como algo melhor,